Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita a nossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como eles estão a ferir. Que nos inducas em tentação, mas livrai-nos do mal. Olá, uma boa tarde na paz de Jesus. Continuo me chamando Armando. Gostaria de saudar todos vocês que nos visitam, com a paz do Senhor. Agradecendo de verdade a presença de vocês aqui. Eu espero que cada elemento deste culto que nós prestamos ao Senhor Jesus seja um testemunho vivo do seu amor sobre nós e do seu amor sobre a sua vida também. Queria saudar os irmãos que estão lá na internet. Eu sei que tem gente espalhada não só no nosso estado, no Brasil, mas até em Portugal, Vai ter um pessoal de Portugal lá. Olá, os portugueses, nossos patrícios, Certo? Lá no Canadá, nos Estados Unidos. Então, diz que tem gente, eu não entendo bem como é que chega lá, mas dizem que o pessoal está atento cada domingo. Vamos abrir juntos em Mateus, no capítulo 6. Quero convidar você a se colocar em pé para uma leitura. E nós vamos dar início a esta série, que é uma reedição de uma série que nós fizemos lá no 7 de setembro, alguns anos atrás. Então a gente revisita esse texto num momento muito apropriado da igreja, não apenas para edificação, mas para que a nossa missão, amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus, seja feita de forma ainda mais poderosa, dirigida, graciosa. Mateus, no capítulo 6, versos 5 até o verso 15. É claro que a oração do Pai Nosso tem várias versões. Eu acho que a criança aqui tem a versão até mais sincera que passa no coração dos homens, É o nosso reino que nós queremos. Mas é assim, a oração tem várias versões bíblicas e por isso algumas são oradas, normalmente num tempo verbal, a segunda pessoa do plural, às vezes a primeira do plural, assim tem uma mistura da primeira parte da oração para a segunda e assim por diante. Então vamos para Mateus capítulo 6, versos 5 em diante. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. É claro que vocês estão em pé, a gente vai orar, não se trata de hipocrisia, porque o grande problema da hipocrisia dos que em pé ficam para orar é o fato de eles quererem serem notados e vistos pelos outros. Então esse é o grande problema da repreensão de Jesus. Eu lhes asseguro que eles já receberam uma plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Senhor, nós adoramos o Teu nome, pela oração aberta, direta à Tua presença, reconhecendo a Tua majestade, Teu poder, Tua grandeza, Tua infinitude, Tua soberania, Senhor. Também adoramos o Teu nome, à medida que cantamos cânticos que nos elevam à Tua presença, que nos fazem lembrar da Tua natureza. Deus infinito, Deus justo, Deus santo, Deus de toda graça, Deus misericordioso, Deus amoroso, Deus santo. Louvado e exaltado seja o Teu nome aqui nesta noite, Senhor. Não só pelo que falamos em oração, pelas palavras proferidas em cântico, pelas ofertas trazidas diante da Tua presença, Senhor, pela dedicação desse tempo que nós abrimos na agenda, que o Teu povo abre na agenda, para estar aqui, Senhor, na Tua presença, ouvir a Tua palavra, ler a Tua palavra, ouvir explicações, explanações do Teu servo sobre a palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra no coração do Teu povo, e abra o entendimento, Senhor, daqueles que ainda não Te conhecem, para que possam orar com propriedade, chamando-Te de Pai, Senhor, e alcançando do Senhor a graça, a glória, a vida eterna, o poder eterno, a abundante graça diária. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Te adoramos nesta noite, pedimos a Tua direção, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Hoje nós vamos trabalhar praticamente uma introdução, um preâmbulo à oração, e a partir do próximo domingo a gente entra no miolo da oração propriamente dita. Eu intitulei essa mensagem do pedido correto. O que quer dizer isso? Todos nós, de uma forma ou de outra, já fomos frustrados quando fizemos um pedido. Hoje o correio eletrônico, o comércio eletrônico nos propicia a compra de materiais só vendo pela internet, vendo no site, vendo a foto, vendo a descrição. Mas quem aqui já não encomendou alguma coisa que ao chegar em casa você disse, não era bem isso, não era do jeito que eu pensava, a realidade não condiz com aquilo que estava na propaganda. É uma coisa parecida com aquela ideia da frustração do plano de saúde. Quem já passou por isso? Eu já passei. Você faz o plano melhor que possa cobrir todos os exames, todas as internações, toda a gama e variedade de médicos, mas de repente você chega numa clínica para fazer um exame, ou vários exames, e a pessoa diz, sinto muito, senhor, isso aqui não está coberto pelo plano. Como assim? Quem já passou essa situação? Você teve que tirar dinheiro do bolso. Parece que pouca gente, né? Mas a grande verdade é que isso acontece. E depois dos 60, a coisa piora. Você vai ficando mais velho, mais exames, né? Começa a ter doenças que não tinha anteriormente. E aí parece que você bate na trave toda hora. Frustrante. Nem sempre o problema é com quem fornece o serviço, embora a gente fique chateadíssimo com o vendedor, ou com o plano de saúde, ou coisa parecida. Às vezes o problema é falta de informação. A gente não leu tudo, não leu a bula, não conhecemos, não entendemos tudo, não lemos o manual, não lemos a descrição do material antes da compra. E aí, quando nós somos mal orientados, nós sabemos o que queremos, mas nem sempre obtemos o que queremos, porque a gente pede
mal, pede errado. Aliás, um dos maiores questionamentos do povo de Deus na sua relação com Deus é exatamente a questão: por que Deus não responde às minhas orações? Ou aquela oração, ou aquele pedido que eu fiz. Existe um folclore brasileiro, né, que a turma que pede graças para o santo A, B, C, D, E, ele sempre diz: não, eu alcanço todas as graças que eu peço. Não é bem assim. É como aquele profetismo, que o indivíduo profetiza 100 coisas, acerta 2, 3, 4, mas erra um bocado também. Então, quem já teve essa frustração, sinceramente, diante de Deus, de orar por algo e não ter sido atendido, ou foi atendido de um jeito que não era bem assim? Alguém? Muitos. E nessa hora a gente fica um pouco frustrado com o nosso Senhor. Se Ele não me responde, é porque Ele não me ama. Se Ele não me respondeu, é porque eu não mereço. Eu sou um imprestável mesmo, um zero à esquerda. Por isso que eu devia ter pedido para o pastor orar por mim. De repente ele tem mais cacife diante do Senhor. É por isso que nós corremos atrás dos santos intercessores. Porque a gente acha que não está com essa bola toda para chegar diante de Deus e realmente ter acesso direto e obter aquilo que a gente precisa ou quer. Quando não recebemos o que pedimos logo, então culpamos a Deus, culpamos o inimigo de Deus. Deve ser coisa do inimigo, que a minha encomenda não chegou. Eu pedi para Deus fazer, eu pedi para Ele mandar, eu pedi para Ele mudar, e nada. Então, você começa a dizer, obviamente, que não é abençoado, que não é privilegiado por Deus como os demais. A palavra de Deus tem um texto em Tiago, no capítulo 4, versículos 2 a 3. Tiago, irmão do Senhor, ele dá logo uma explicação para esta situação. Vamos lá ao texto. Em se tratando de responder às nossas orações, por que será que Deus diz não? Será falta de recursos, que Deus não tem recursos? Claro que não. Seria um capricho divino não me abençoar, não me dar aquilo que eu estou pedindo? Lógico que não. Deus é soberano, mas Ele não é uma prateleira de supermercado, Ele não é uma máquina de bombom que você coloca a moeda, aperta o botão e o bombom desce como você quer. Ele não é um velho barbudo que promete tudo o que pedimos e Ele então, aliás, que promete que dará tudo aquilo que pedimos. Então, veja o que Tiago, irmão de Jesus, revela aqui nesse texto. Tiago capítulo 4, versículos 2 a 3. O texto diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm por quê? Primeiro porque não pedem. Ah, é? Mas quando pedem, também não recebem porque pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Deixa eu fazer uma leitura aqui na nova tradução da linguagem de hoje. O mesmo texto. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até a matar a fim de consegui-las. Ou seja, há uma guerra, você é capaz de... sai da frente para conseguir aquilo que você tanto quer. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam por elas, lutam por elas e etc. Vocês não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus pedidos são feitos por motivos errôneos, errados, maus. Vocês pedem as coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Isso é o que o irmão de Jesus, Tiago, revela. Primeiro, nós não pedimos. Segundo, pedimos mal. Então o texto fala de duas razões claras para o não atendimento das nossas orações.
Por isso é importante compreendermos a essência da oração que Jesus nos ensinou, para que a gente fique em sintonia com aquele que é o doador de todas as coisas. Entender a vontade de Deus e o coração de Deus é primordial para que você possa obter dele a oração ou pedido feito através da oração. É interessante, os discípulos não só erravam quando pediam as coisas, mas eles também reconheciam que precisavam aprender. Eu não sei se vocês se lembram daquele texto, lá em Mateus no capítulo 20, verso 22. A resposta de Jesus ao pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, onde ela pede que um filho sente à direita e outro à esquerda, uma espécie de favorecimento político. Jesus, quando você estabelecer o seu reino, coloca meus 2 filhos como os queridinhos. Houve até um tumulto entre os discípulos por causa disso. Mas Jesus diz assim: vocês não sabem o que estão pedindo. E às vezes a negativa divina, ou o fato de você não receber de Deus, é porque você não sabe o que está pedindo errado. Imaginem, por exemplo, uma casa cujos pais são liberais. E eles admitem, inclusive, que a menina namore, e o namoro pode ser trazido de tal forma para dentro de casa, que tem um quarto ali onde a menina dorme com o namorado. Essa mesma menina, esse mesmo menino, num namoro espúrio, não bíblico, não ético, não correto, de repente estão na casa de uma outra família, cujos padrões são absolutamente diferentes. E eles planejam passar a noite na casa daquela família. A primeira pergunta do pai é: menina, você não vai voltar para sua casa? Ah, mas eu achei que era normal. Espera aí, aqui é outra coisa. É outra ordem, é outra moral, é outra ética, são outros princípios, são outros valores. Então, se o casal conhecesse bem aquele que era o dono da casa, jamais faria aquele tipo de pedido, porque ao fazê-lo, não vai ser atendido, com certeza. Deus é a mesma coisa. Nós somos tão religiosos que conhecemos tanto sobre as coisas de Deus, mas conhecemos pouco sobre o Deus, dono de todas as coisas. Para a gente compreender realmente como é a mente, o coração de Deus e o que Ele de fato pode nos dar e quer nos dar. Os discípulos então não só pediam mal, mas os discípulos também tinham a humildade, porque aconteceu exatamente isso. Certo dia, Lucas capítulo 11, verso 1, que é o texto que também enseja o ensino da oração do Pai Nosso, mas traz uma outra luz, ou seja, Lucas joga uma outra luz a este contexto. Os discípulos, Jesus está orando em determinado lugar, e tendo terminado de orar, imagine eles olhando Jesus orando ali no canto. Quando Jesus termina de orar, os discípulos então se aproximam do Senhor e dizem: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ou seja, oração é algo que se aprende, é algo que se exercita, se pratica. Por isso então Jesus talvez nos dê a liberdade hoje à noite de dizermos juntos: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Será que você gostaria de saber como atingir o coração de Deus em cheio? Como fazer o pedido certo? Como ter a resposta certa de Deus? Então você deve dizer comigo: Senhor, ensina-me a orar. Vamos repetir isso? Senhor, ensina-me a orar. Mais uma vez: Senhor, ensina-me a orar. Pedido sincero dos discípulos. Este sincero e humilde pedido foi respondido com uma oração modelo, chamada de o Pai Nosso, onde Jesus diz: então vocês orem assim. E ele declina o Pai Nosso.
Mas eu preciso colocar para vocês, para fazer justiça à palavra de Deus e como nós devemos interpretá-la da forma correta, temos que colocar essa oração no seu contexto maior e no seu contexto imediato. Não se tira trechos da palavra de Deus sem consideração aos versos anteriores e aos versos posteriores, aos capítulos anteriores e aos capítulos posteriores. Então, a oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, quantos sabiam que a oração estava em Mateus 6? Levanta a mão. Quantos não sabiam? Levanta a mão. Isso, sinceridade, amém. Nota 10 para vocês. Então, a oração do Pai Nosso foi dada dentro de um contexto chamado o Sermão do Monte. O Sermão da Montanha. Mateus capítulos 5, 6 e 7. Tolstói, o grande poeta russo, Mahatma Gandhi, o grande libertador que trabalhou em prol da libertação ou da liberdade dos indianos na África do Sul, que lutou pela independência do seu país, tirando-os do jugo da Inglaterra. Mahatma Gandhi, um homem focado no hinduísmo, tinha como a sua leitura diária o Sermão do Monte. Ele tinha junto a si, de quando em quando, uma figura da pessoa de Jesus. Ele extrai do Sermão do Monte esse princípio da resistência sem violência. Ele não era um black blocs, é isso aí? Não era não. Resistência passiva. Enfrentando a injustiça de forma passiva, porque ele disse, esta é a forma que Jesus agiu, e ele foi vitorioso. Martin Luther King, o pastor evangélico, que também lutou contra aquilo que se fazia com os negros nos Estados Unidos, lutando em prol dos direitos civis dos negros, foi capaz de fazer um levante, de movimentar multidões para mudar o sistema do seu país. E ele fez baseado nos princípios do Sermão do Monte. De quando em quando ele falava acerca da pessoa de Gandhi, também como um exemplo. Então, a oração do Pai Nosso está cravada exatamente no Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, termina no capítulo 7. No capítulo 5, versículos 1 e 2, a Bíblia diz que vendo Jesus as multidões, ele sobe ao monte, ele assenta-se, seus discípulos se aproximam dele e ele começa a ensiná-los dizendo, e aí ele profere todas aquelas bem-aventuranças, para depois cair na prática da oração. Jesus então ensina às multidões e particularmente aos seus discípulos. E no final do capítulo 7, versículos 28, o fenômeno, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Ninguém jamais ensinou com esta autoridade. Ele era a própria palavra, a própria encarnação da palavra de Deus, do verbo de Deus, falava com autoridade. O contexto, então, era exatamente o Sermão da Montanha. Mas o contexto imediato da oração também pode ser visto no capítulo 5, versículos 20, capítulo 5, verso 48. Ou seja, nós estamos nos aproximando do capítulo 6 e Jesus tem dois princípios muito claros antes de declinar esta oração, um exemplo. Verso 20. Jesus diz, eu lhes digo, se a vossa justiça não for superior à dos escribas e fariseus, ou dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Primeira palavra de Jesus. A sua vida, a sua justiça, a sua forma de ver a vida, a sua forma de encarar as desigualdades e os problemas, a sua forma de intervir de forma justa no seu dia a dia, a sua vida justa deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. Quem são esses? Religiosos.
São aqueles indivíduos que se ostentavam diante dos demais através das suas vestes, através das suas roupas, através da sua fala, através das suas rezas, orações. Eram indivíduos que conduziam a religiosidade, mas eram incapazes de sujar as mãos para lidar com alguém que estivesse à beira do caminho, à beira da calçada. Muito conhecimento das Escrituras, zero de misericórdia. Não tinham amor. De tal forma que, àquela altura, o judaísmo já estava caindo no descrédito. Jesus tinha que confrontá-los, e aqui Jesus abre esse momento de oração, ele antecipa esse momento de ministração, dizendo: meus amados, meus discípulos queridos, minhas discípulas, querido povo de Deus, a sua justiça tem que ir para além da sua religiosidade, focada numa igreja, focada num auditório, focada numa plateia, focada num horário, focada num rito qualquer. Chegou a hora. Essa é a hora de dizer que a cura para a alma vive em mim e que esta cura seja tirada do âmbito do nosso ajuntamento solene, seja o grande ajuntamento, seja o pequeno ajuntamento. Esta misericórdia, este amor, esta justiça precisa sair para os buracos e valados, para as favelas, para os condomínios, para as repartições públicas, para o comércio. É hora do povo de Deus se levantar, e Jesus começou isso anos atrás. E meus amados, nós não precisamos que Gandhi seja o único grande exemplo, porque o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus ainda está em nós, e chegou a nossa hora. Ele é o nosso Senhor. Justiça que excede a dos escribas e dos fariseus, que vai adiante. E Jesus ainda diz uma outra coisa, no verso 48 do capítulo 5, fechando aquele capítulo e antecedendo a oração, ele diz: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sabe o que quer dizer isso? O que Jesus está dizendo de verdade é que o padrão de perfeição, o padrão de acerto, o padrão de moral, o padrão de ética, não é o homem, mas Deus. O padrão é alto, é santo, absolutamente santo, soberano, absolutamente soberano. Todo amor, toda misericórdia, a perfeição está nele. Por isso Jesus encarnou o verbo, ele é a encarnação do verbo divino, para viver entre nós e demonstrar que essa santidade divina não é tão inatingível assim, porque ele se fez gente como a gente, ele pisou aqui, ele tocou em pessoas, ele se importou com a mulher, ele se importou com a prostituta, ele se importou com o leproso, ele se importou com o cego, ele se importou com pessoas. Mas o que ele está dizendo aqui é para que eu e você, ao orarmos, ao usarmos a prerrogativa da oração, do acesso à presença de Deus, e ao lidarmos com as pessoas, ao intercedermos por ela, ao orarmos por esta cidade, ao orarmos por alguém que está à beira do caminho, massacrado pelas drogas, que você não se sinta superior. Sabe por quê? A santidade, o padrão maior é o divino, não é o seu. É para a gente jamais utilizar essa linguagem que é muito clara nos evangélicos. Nós somos o povo santo e aquele é o povo ímpio, corrupto. Deixa ele para lá, é ímpio, é drogado, é bandido, é escória, é ladrão, é corrupto, é tudo isso. Como se não fosse possível que essas pessoas também fossem criaturas de Deus, e que Jesus pudesse alcançá-los através da misericórdia e do amor divino, da mesma forma que te alcançou, da mesma forma que me alcançou. Então é uma forma de Deus tirar o orgulho do nosso coração e deixarmos de achar, porque somos evangélicos, porque temos a palavra, temos então todo o padrão de pureza e de santidade em nós mesmos. Não, todos nós ficamos muito aquém do padrão divino. Então é hora da gente olhar para as pessoas e dizer: vem comigo, vem com a gente.
Todos estamos nesse caminho de restauração. Vem que é possível. Vem. Eu preciso me agarrar e você agarre-se em mim. Nós estamos olhando para o autor e consumador da fé. Ele é o nosso padrão. Sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. O fato é que somos ainda seres imperfeitos, e isso reforça a necessidade de nos guardarmos da hipocrisia religiosa. A sublime busca da perfeição não deve dar lugar à dramatização religiosa. Chegou a hora do Espírito de Deus sacudir homens e mulheres que passam anos frequentando a igreja e não dando fruto de misericórdia. Uma justiça que não excede a dos escribas e fariseus que fizeram muito mais. Jesus está dizendo, acorda, amigo. Você é instrumento de Deus para isso. E a oração vai ser não só uma nova dimensão de como ter acesso à presença de Deus, mas também uma responsabilidade para que você se torne um instrumento de Deus para orar pelas pessoas, orar por esta cidade, ser um missionário, um intercessor, alguém que realmente sabe decifrar a vontade de Deus e levar a vontade de Deus, o reino de Deus, a graça de Deus na vida das pessoas que estão ao seu redor. É dessa forma que Deus quer que nós hajamos. No contexto das práticas religiosas, que inclui atos de justiça, como por exemplo esmolas, no capítulo 6, orações, no capítulo 6, 5 a 15, jejuns, no capítulo 6, 16 a 18, nós temos que, acima de tudo, examinar a nossa motivação. Por que fazemos o que fazemos? A quem queremos dar crédito quando Deus responder a nossa oração ou a nossa petição? Seja no dar esmola, seja no dar a oferta, seja no orar, seja no jejuar. A pergunta é, você está buscando a glória de homens ou a glória de Deus? Você está buscando a glória, a sua glória ou a glória do Senhor, santo, perfeito, soberano? Então, ao focalizarmos a oração, recebemos duas sérias advertências. Agora vamos entrar na oração, Capítulo 6. Estamos chegando perto. No verso 5 ele diz algo fundamental e também no verso 7. Ponto 1. Não sejam como os hipócritas. Por quê? Eles oram em pé na sinagoga. E eles gostam de orar de forma que todos vejam, saibam, sintam, mas eles o fazem para serem vistos pelos homens. Olha como eu oro bem, olha como eu falo bem, olha como eu me apresento bem. É por isso que às vezes um novo convertido é inibido de orar no meio de crente mais velho, já viu? Porque o crente mais velho, ele não ora, ele não fala como criança, ele fala como se ele estivesse num tribunal falando com um juiz meritíssimo. O filho chega para o pai e diz, paizão, cara, estou precisando aí, ô pai, me ajuda aí, ô paizinho, me ajuda, ô pai, vem cá, pai, posso, pai, agarra na perna, segura na perna, fala coisa, e o pai ouve, abraça, entende a linguagem daquela criança pequena. O camarada, quando está aceitando Jesus como Senhor e Salvador, é muito bom. Você pede para um novo convertido orar, e ele começa logo dizendo, Senhor, sei não, mas está difícil aqui, meu, não sei nem orar direito, mas tudo bem, acho que o senhor está entendendo aí, tal. Aí no final você fala, em nome de Jesus, cara. Aí o cara, em nome de Jesus aí, tá, beleza. Por quê? Que nós temos no meio da nossa congregação, nós temos no meio dos nossos PGs, nós temos no meio do evangélico, a pose do cara que ao orar, ele mais prega do que ora. Ao orar, ele mais está dando um sermão no outro do que isso? Então Jesus está aqui nos ensinando. Vamos deixar de lado isso. Vamos olhar a nossa consciência. Não sejam hipócritas, oram para serem vistos. Cuidado. E talvez você possa, um outro texto do verso 7, Jesus diz assim, também não sejam como os pagãos. Por quê? Ele diz, porque eles usam de vãs, o quê?
repetições, ou seja, eles ficam falando a mesma coisa todo o tempo, a mesma coisa, 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 a mesma coisa. E quando a gente fala de Pai Nosso, tem alguma oração mais repetida do que essa? Hein? A pessoa repete. O camarada fez quando eu era jovenzinho, quando eu ia lá confessar para o padre, era tanto pecado que ele mandava eu rezar muitos Pai Nosso. Fora as Ave Maria, mas eram muitos Pai Nosso. Parece que quanto maior o pecado, né? Mais vezes eu tinha que orar a mesma coisa. Você passa pelas pessoas, elas estão balbuciando a mesma oração, repetindo a mesma coisa. E às vezes nós, crentes em Cristo Jesus, estamos repetindo outro tipo de oração, mas também nós repetimos a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Não há intimidade, não há pessoalidade, não há relacionamento, não há uma linguagem simples que parte do coração. Então, não sejam como os pagãos, porque Elias, enfrentando os profetas de Baal, em 1 Reis, no capítulo 18, quando ele desafia os profetas começam a gritar, começam a repetir, eles gritam e repetem. Elias tira uma onda com eles. Diz assim: ei, vai e grita mais alto, porque não está acontecendo o negócio aí. Quem sabe o seu Deus está moco. Não sei nem se vocês entendem essa palavra moco, minha mãe dizia isso, né? Deve ser palavra de baiano, moco. Surdo. Ele chega a um ponto naquele texto que Elias diz assim: eu acho que o seu Deus foi fazer necessidades ali, por isso você grita, 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 e ele não ouve. Grita mais alto. Os caras gritavam mais alto, eles entravam em transe, eles profetizaram mais alto, eles faziam todos aqueles mungangos que às vezes a gente está acostumado a ouvir. Isso não é o que move o coração de Deus. É por isso que ele diz muito claramente: olha, quando você for orar, vai lá no secreto, fala com o teu Deus que está em secreto, esse Deus vai te ouvir. É por isso que a genuína adoração, a genuína oração, ela não se dá aqui pode ser genuíno também, mas nós temos que começar em casa, quando ninguém vê. Porque você não está orando para que as pessoas vejam. Você está orando para ter um encontro com o Pai eterno. E é lá no secreto. E você não precisa repetir. Jesus vai dar um modelo. Então não sejam como os hipócritas, também não sejam como os pagãos, que repetem, repetem, repetem e repetem. Nós começamos um grupo pequeno ontem, eu, Plauto e o Cláudio, e nós tínhamos lá, e estamos orando pela graça de Deus, que a gente continue algumas personalidades desta cidade. Tivemos ontem o privilégio de conhecer Dom Edmilson Cruz, que estava lá fazendo parte do nosso PG, imagine, né? Alguma autoridade católica. Foi muito interessante ouvi-lo falando sobre a pessoa de Jesus, né? Um senhor de quase 90 anos de idade, muito sábio, muito conhecedor das Escrituras e da Palavra de Deus. Achei muito interessante porque ele falou bastante, a gente teve um tempo gostoso, louvamos, cantamos, lemos a palavra. E tem outros lá que não acreditam em absolutamente nada, né? Tem uns que ficaram doentes, então aquela coisa que a gente diz, não sabe se é o inimigo ou se é a gripe real que está por aí, né? E a gente só orando e pedindo a Deus, o grupo vai continuar. Mas eu achei interessante que ao final do PG a gente disse: agora vamos pedir para uma mulher orar. Aí tá bom, ficamos ali, dando as mãos, né, para os outros, cada um dava a mão para o outro e tal, e pedimos que uma mulher orasse, e ela orou com um sentimento de coração mesmo, né? É aquela pessoa que quando ela está orando e você está com ela e dizendo: amém, é isso mesmo, Senhor, glórias ao teu nome, amém, Senhor, é isso mesmo, Senhor. Uma oração profunda, uma oração, que maravilha. Então, quando aquela irmã, no final, disse: Senhor e tal, nós oramos então, em nome de Jesus. Aí Dom Edmilson não segurou, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu. E nós fomos fomos no Pai Nosso também, claro, né?
todo mundo, Pai Nosso, beleza. Aí quando terminou o Pai Nosso, que ele bateu na Maria, eu quase piso no pé dele. Ops, boa noite, amém, em nome de Jesus, acabou, tá bom. Estou usando isso como exemplo, mas, de novo, com profundo respeito com um homem piedoso que demonstrou muito amor e muito conhecimento à pessoa de Jesus. Mas percebe que às vezes nós fazemos as coisas só por fazer. Eu passo na praça ali quando eu estou andando e vejo aquelas pessoas com as continhas na mão, né, repetindo a mesma coisa, me dá vontade de parar. Eu não sei se é desrespeito, se não é, porque eu fico com vontade de parar e dizer assim, olha, o Pai Eterno pode lhe ouvir de uma outra forma. Então não vos assemelheis aos hipócritas nem aos pagãos. Oração é uma transação tão poderosa, gente, que precisa ser encarada com seriedade e autenticidade. Os judeus sempre foram dedicados à oração, mas à luz das novas perspectivas do reino de Deus, com Jesus presente, os discípulos não queriam arriscar modelos antigos. Os discípulos queriam, aliás, que o Senhor os ensinasse a orar. Pedir bem e pedir certo pode facilitar a resposta. Aliás, Lucas retrata bem essa preocupação dos discípulos. Ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. Outra coisa importante, se você está aqui nos visitando, se essa oração fosse para ser repetida, Maria teria repetido, Pedro teria repetido, João teria repetido, Tiago teria repetido, Paulo nas suas epístolas teria repetido. Essa oração não foi repetida em nenhum outro lugar das Escrituras. Muito pelo contrário, nós temos várias orações maravilhosas na palavra de Deus, são modelos. Paulo orando em Colossenses, Paulo orando em Efésios, coisas tremendas, mas nenhuma repete o Pai Nosso. Portanto, é um modelo de oração, é uma espécie de forma para você entender como você pode usar diferentes ingredientes para entrar na presença de Deus. Então, este exemplo de oração não se repete no Novo Testamento, mas apesar disso, nenhuma oração é tão repetida quanto esta. Então, o que é que nós temos que aprender nesta oração? Ela é um modelo, um exemplo, um parâmetro, uma estrutura. E nós vamos aprender no esboço dessa oração, pelo menos duas vertentes. Primeiro, esta oração do Pai Nosso, ela tem uma vertente vertical. É a minha relação com Deus. Depois ela tem uma vertente horizontal. É a minha relação com a vida, aqui e agora. Os homens, as pessoas, uma relação com Deus, com o divino, com o eterno, e uma relação com o terreno, com o horizontal. Na relação com o divino, a oração se caracteriza por três coisas fundamentais: teu nome, teu reino, tua vontade. Vamos comigo, classe? Teu nome, teu reino, tua vontade. De novo? Teu nome, teu reino, tua vontade, o lado divino. E no lado humano nós temos o pão nosso, o perdão nosso e a proteção nossa de cada dia. O último P é forçado, faz parte, é claro, do meu esboço, não é? Só para mostrar que P, aí você decora bem direitinho. O pão nosso de cada dia, lembra? Perdoa as nossas dívidas, perdão com P. E por último ele fala proteção, protege-nos, livra-nos do mal. E eu estou chamando isso de proteção. Então, nós temos na dimensão vertical, teu nome, teu reino e tua vontade. E na horizontal nós temos pão nosso, perdão nosso, proteção nossa. Amém? Vamos lá, classe, para a gente mostrar para o pessoal da internet aí que a gente realmente aprendeu. Na dimensão vertical, quando nós olhamos para Deus, o que é que nós temos? Teu nome, teu reino, tua vontade. E na dimensão horizontal, o que é que nós temos? Pão nosso, perdão nosso
e proteção nossa de cada dia. Pronto, exatamente este é o modelo que Jesus deixou em termos da sua oração. Mas aí, eu tenho que deixar vocês pensando acerca do cabeçalho. Pai Nosso. Aqui tem uma questão crucial. Em Lucas 11:2, apenas a palavra Pai. Em Mateus 6:9, Pai Nosso que estás nos céus. Interessante que Jesus sempre orou ao Pai. Em Mateus capítulo 11, verso 25, ele diz: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Depois, em Mateus capítulo 26, ele ora agonizando ali no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Em Lucas capítulo 23, verso 34, ele olha para aquela multidão, para os seus algozes e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em Lucas capítulo 23, verso 46, finalmente, antes de expirar, Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas antes até de aprofundar um pouco mais nessa relação paterna, deixe-me chamar a sua atenção para um valor fundamental nesse esboço que eu acabei de dar. Queridos, prestem atenção. Deus quer ser amado, louvado, adorado pelo que Ele é, antes de ser por aquilo que Ele pode lhe dar. O cristianismo romano, o cristianismo religioso evangélico tem nos ensinado esta relação de que Deus só presta se Ele fizer o que eu quero, na hora que eu quero e como eu quero. Há muito positivismo barato sendo pregado em nome de Jesus, para que os homens façam afirmações de poder e de posse de coisas que Deus nunca prometeu. E o pior dessas afirmativas ou assertivas positivistas é o fato de que nós nos aproximamos de Deus não como pessoa, mas como uma espécie de balcão de ofertas. É triste quando você chega na casa de um amigo e a primeira coisa que ele pergunta é se você trouxe a encomenda. É triste quando um menino se aproxima de uma garota e a primeira coisa que ele quer dela é tirar a roupa. Porque não tem nenhum interesse na pessoa, mas tem interesse naquilo que a pessoa pode oferecer. Não é relacionamento, é uma relação de poder, de domínio e de uso e de abuso. E é dessa forma que nós temos aprendido a lidar com Deus. As pessoas ficam agoniadas quando a gente começa a exaltar, a adorar, a elogiar e a falar as qualidades de Deus. Os caras dizem: rapaz, passa logo esse capítulo aí que eu quero saber como é que Ele vai resolver o meu problema. Contei para vocês já essa ilustração, vou repetir apenas para reforço. É bom o vovô voltar para casa e as netinhas pularem no colo e dizer: vovô, eu senti falta de você. E eu tinha um bocado de presente no carro para dar. Mas não me perguntaram sobre o presente. Porque a presença era mais importante do que qualquer coisa. Essa dimensão de cristianismo não tem governo, não tem traficante, não tem nada que possa resistir. Quando homens e mulheres de Deus tiverem essa dimensão de andarem na presença de Deus, serem adoradores verdadeiros de Deus, considerarem o nome de Deus como esta oração considera. Primeiro começa Pai, depois o teu nome santo. Você já passou momentos na presença de Deus que você só quer falar quão grande Ele é,
quão tremendo Ele é, quão poderoso Ele é, quão grandioso Ele é. Poucos de vocês têm experimentado isso. E talvez esta é a razão porque nós vivemos como filhos do rei, mas vivendo como mendigos. Porque o Senhor diz que quando nós o buscarmos em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, as demais coisas, seja pão, perdão, proteção, Ele nos dará como acréscimos. Eu quero, louvado seja Deus, adore o Senhor. Por isso que essa oração é importante. Deus há de levantar um povo que o adore em espírito e verdade, e tenha tanta intimidade com Ele, que serão porta-vozes poderosos da sua glória. Então, amado, pense, quando você pensar em oração, quando você começar a entrar na presença de Deus, quando você se vir agoniado em algum momento, seja no hospital, na rua, onde quer, o que quer que aconteça com você, seja o maior desastre, comece assim: Tu és grande, poderoso, sempiterno e eterno, Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer no seu coração, na sua vida e nas circunstâncias ao seu redor. Preste atenção em Daniel, preste atenção em Davi, preste atenção no salmista, como aqueles homens mesmo vivendo o pior problema da vida, o maior sufoco da vida, eles adoravam o Senhor. E depois pediam: eis aqui, Senhor, faça pelo Teu nome, Senhor, faça para a Tua glória, Senhor, faça para que o Senhor seja glorificado. Nós não merecemos, eu não mereço, eu não quero, eu nem precisava, Senhor, mas faça para a Tua glória. E aí você vai ver o milagre divino, que não faz parte de uma manipulação humana. Essa nojeira que a gente tem no meio evangélico, onde as pessoas acham que vem um guru para a cidade no meio do estádio, e esse é o cara que vai invocar o poder de Deus para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas vejam coisas espetaculares. Isso é uma doença evangélica que nos faz sermos mal vistos pelos homens. Porque isso não produz poder de Deus, isso produz fogo estranho. Cristianismo falho, fraco, que não muda nada, corrupto, tão corrupto quanto o que a gente vê lá em Brasília ou em qualquer palácio político. Por isso o povo de Deus está sendo levantado, não só aqui, mas em vários lugares do mundo, para de verdade andarem na presença de Deus como um exército poderoso, que sai por aí, levando a glória de Deus por onde quer que andem. A cura passa, o amor passa, a misericórdia passa, o amor passa, em nome de Jesus. Pai nosso. Opa! Que história é essa? No Egito, pai e filho estavam limitados aos deuses e a Faraó. Na Grécia, Homero fala de Zeus como pai, ou como pai dos deuses e dos homens. O judeu era muito relutante em usar essa palavra pai, enquanto ligada ao Criador. Aliás, quando Deus fala acerca de ser pai de Israel, é sempre pai do povo, pai de muitos, pai da nação. E vamos deixar dessa história impregnada na nossa mente, imposta pelo catolicismo romano, de que todos nós somos filhos de Deus. Certa vez Jesus estava discutindo com os judeus, e eles estavam discutindo com Jesus também, e de repente eles disseram: nós temos por pai Abraão, João capítulo 8. E Jesus responde em 8,44, vós tendes por pai o diabo, porque as suas obras, suas práticas, elas têm ligação com este ser, não comigo, tampouco com Abraão. Paulo, em Efésios capítulo 2, diz que nós somos por natureza filhos da ira, filhos da impiedade. Mas como é que nós então nos tornamos filhos de Deus? João capítulo 1, versículos 11 e 12. Falando do verbo que se fez carne, o texto diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ignoraram o Cristo. Talvez se Jesus viesse aqui hoje à noite, entrasse aqui, ou vivesse aqui por perto, nós não o reconheceríamos mais.
Porque a nossa visão de Jesus, da paternidade, da divindade, está tão ofuscada, tão embaralhada, nossa lente está tão ruim que a gente... Ei, quem é esse doidinho aí? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas aí o verso 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, aqueles que creram no seu nome, a estes, olha aí o que o texto diz, vamos lá. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, aí é uma explicativa, né? Pessoal do Enem aí. Deu-lhes o direito de quê? Comigo, gente. De se tornarem filhos de Deus. Quem crê em Jesus, torna-se aquilo que não era, filho de Deus. Imagina eu andando no centro da cidade e algum menino agarrando aqui na minha perna dizendo: pai, opa, nananina não. Tenho filho desse tamanho não, cara. E nenhum por aí, pode ter certeza. Não. Eu posso te amar, posso cuidar de você, eu posso lhe ouvir, posso lhe ajudar, mas eu não sou seu pai. Deus olha para a criatura humana fazendo a loucura que está fazendo hoje, completamente destituída e longe de Deus, longe de tudo, porque essa sociedade resolveu matar a figura de Deus no iluminismo, no renascentismo, lá atrás. E a nossa sociedade anda à deriva, querendo que o Estado intervenha na família, intervenha na sociedade de tal forma, secularizando tudo, tentando continuar a morte de Deus, mas eles estão loucos, porque não se mata o autor da vida. Deus continua sendo Deus. E Ele está acessível. Pode virar as costas, Ele continua sendo Criador. E nós temos que dizer a essas pessoas que se elas crerem em Jesus como Senhor e Salvador, agora elas podem se tornarem filhos ou filhas de Deus. E aí, amados, tem duas formas de se tornar filho: ou por nascimento, Jesus, o Filho legítimo, o unigênito, chamado Filho de Deus, de verdade, gerado no Espírito Santo, gerado na Virgem Maria, sim, mulher honrada por Deus na Escritura. Mas a palavra de Deus diz que nós nos tornamos filhos também por adoção. Sendo Jesus o Filho legítimo, Romanos capítulo 8, versos 14 em diante. Vamos lá, o texto está aí? Fácil. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Ei, não adianta ficar com medo da vida, do futuro, da sociedade, dos bandidos. Não, não, não. O Pai nosso que estás nos céus é soberano, poderoso para nos guardar do mal e do maligno. Mas vocês receberam um Espírito que os adota como filhos. Vem, filha amada, vem, meu filho amado. Este é o chamado de Jesus, quando você se entrega a Ele, por meio do qual nós podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia! E agora você pode orar o Pai Nosso, incrível. Você pode orar no modelo do Pai Nosso. Pai, Pai, Pai. É hora de orar e se filiar à família para ter acesso ao Pai Eterno. Jesus se identifica conosco nesta oração. Ele diz: Pai Nosso. O aspecto é comunitário. Nosso Pai, povo de Deus. É um privilégio dos filhos de Deus. Ele está nos céus. Mas enquanto Ele está nos céus, Ele é um Deus próximo, nosso. Sua majestade, sua infinitude nos céus se manifesta aqui agora com o seu reino. Grande é o amor do nosso Pai. Ele é o Pai dos órfãos e das viúvas, Salmo 68, 5. Ele é Pai eterno, Isaías 9, 6, é o nome do Filho, Jesus inclusive. Ele é tudo que Jesus precisava, é tudo que nós precisamos. Ele é Abba Pai. Ele é aquele que recebe o filho de volta e coloca na posição de destaque, como aquele pai que recebeu o pródigo. E no Salmo 27:10 é um texto maravilhoso. Todo crente precisa ouvir isso.
Porque nós temos uma figura deformada de pai. Pense no seu pai. Muitos aqui poderiam dizer, eu tive um pai maravilhoso. Na verdade, Deus colocou você numa família para que a partir do ventre você pudesse receber todo o carinho, todo o amor, toda a formação do seu caráter, da sua vida, através dos seus pais. Mas o diabo, o príncipe desse mundo, está destruindo as famílias, exatamente para que os jovens cresçam desta forma, sem amor familiar, sem amor dos pais. E talvez você tenha sofrido durante toda a sua infância, até acha que não tem acesso ao Pai Eterno, porque o seu pai nunca lhe deu acesso a nada. Ele nunca se importou com você, deixou marcas profundas na sua vida. Hoje à noite eu tenho um convite para você. O Salmo 27:10 diz: se meu pai e minha mãe terrenos me abandonarem, o Senhor me acolherá. Sabia? Ele me renova, Ele me restaura. Eu vou terminar com uma historinha. Essa semana que passou, foi na outra, eu fui deixar um carro no Lava Jato ali com meu netinho e atravessei a rua e vi uma carrocinha passando com um jumento, puxado por um jumento, catador de lixo. Eu me aproximei. Ei, qual é seu nome? Meu nome é Henrique. E aí eu disse, deixa meu neto aí subir nessa carroça aí. Ele sobe mesmo? Sobe, bota aí, bota o neto na carroça. Aí o Israel subiu na carroça, segurou na rédea, pegou uma varinha e começou a cutucar o burro, como diz o Solon no rally, cutuca a burra, né? E aí eu fui conversando com ele, olha, essa carroça aí é sua? Eu disse, não, é arrendada. E aí, o que você faz? Não, eu cato aí e tal. Eu disse, rapaz, nós temos um ministério aí chamado Reciclando Vidas, porque muitos do que vivem como você, às vezes tem problema de dependência química. Ele olhou para mim e disse, é o meu problema. E ele disse, eu preciso de ajuda. Você quer ajuda? Sim, eu quero. Você pode me ajudar? E nós trocamos uma ideia rapidinho. Ele disse, hoje, sexta-feira, amanhã eu não entro na minha casa. Minha mãe vai me mandar para o interior, porque eu já vendi tudo que eu podia ter vendido. Eu estou acabando com a minha vida, com a minha família, com a minha casa. Aí nós fomos andando, né? O Israel na carrocinha, tinha um outro garoto junto também. Aí a gente sentou aqui, o Israel ficou ali brincando na carroça, com a carroça. Aliás, ele desceu. E eu fiquei conversando com ele aqui. Eu quero falar com a sua mãe. Cadê a sua mãe? Não, minha mãe tem o telefone. Dá o telefone aqui que eu vou ligar para ela. Aí ligando para ela, conversando com ela. Disse, minha senhora, tem esperança para esse rapaz. A senhora quer? Eu quero. Realmente você foi mandado do céu. Eu disse, é isso aí mesmo. E eu olhando aqui o Israel, ele já estava quase embaixo do jumento, batendo na barriga do jumento. Eu disse, se a mãe estivesse perto, se a avó estivesse perto, ou qualquer mulher de juízo, ou qualquer homem de juízo, eu já teria apanhado ali. Mas enquanto eu falava com o Henrique, eu orava a Deus, dizendo, Senhor, segura aquele menino ali. Ou segura o jumento. Mas tinha uma coisa racional e humana, é que eu nunca vi jumento dar coice para frente. Então eu achei que estava mais ou menos, né? Então, Senhor, segura lá, porque eu estou falando com a mulher aqui, não dá para cuidar de tudo de uma vez só. E o Senhor mandou um anjo e cuidou do Israel, que ele ficou só batendo na barriga do jumento lá e deu certo. Entrei em contato com a Ritásia, com o Daniel. E esse menino foi levado no outro dia para a casa de recuperação. Eu não sei se ele vai ficar lá. Eu ouvi dizer que domingo passado ele esteve aqui, né? Eu não pude estar, que eu estava doente. Mas eu sei que ele encontrou um pai. Não eu, o Pai Eterno. Quando a família não podia mais, quando o inimigo de Deus, o seu pai que destruía a vida dele, o levou para esse caminho, ele encontrou um pai. Então eu quero hoje à noite fechar esse momento, esse preâmbulo, esse ensino de oração, para que você não apenas tenha como crente acesso à presença de Deus, mas que você seja um instrumento da glória e da graça de Deus, aqueles que precisam saber que tem um Deus todo-poderoso que pode ser chamado de Pai e que dá livre acesso por meio do seu Filho.
Vamos curvar nossa cabeça em oração agora nesse instante. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome. E eu quero orar nesse instante pedindo que, pela graça de Jesus, se houver alguém aqui nesse auditório, que porventura ainda não entregou a sua vida ao Filho Jesus, para ser adotado, aceito na família de Deus, ter livre acesso, sem nenhum intermediário, esta é a noite que você pode começar a ter um acesso direto e livre, para poder orar como a oração do Pai Nosso, adorá-lo, conhecê-lo mais de perto, andar na presença dEle, ter vida eterna, vida abundante, paz que o mundo não pode dar, saúde que o mundo não pode dar, vida eterna, só Jesus pode dar, perdão de pecados, só Jesus pode dar, recomeço, nova vida, ressurreição, só Jesus pode dar. Torne-se hoje um filho de Deus, filha de Deus, dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus e o aceito como Senhor e Salvador. Tem alguém aqui nesse auditório? Levanta sua mão aí bem alto, fica de pé. Tem alguém? Tem alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, estou te vendo. Glória a Deus. Coragem, fica de pé, receba um abraço das pessoas que estão ao seu redor. Mais alguém hoje à noite? Diga: hoje é meu dia, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Quero olhar para o meu Deus, Criador, eterno, e dizer: tu és meu Pai, sou teu filho. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém? Eu vou convidar vocês a saírem do seu lugar, virem aqui à frente, por favor. Venham com eles, venham com essas pessoas. Nós vamos orar aqui na frente em nome de Jesus. E a você, crente em Cristo Jesus, a partir de hoje, olhe diferente, leve esta oração para ser uma lembrança de que Deus precisa ser conhecido como Ele é, pela sua natureza. Deus grandioso, infinito, mas acessível. Antes de você querer dEle qualquer coisa, queira a presença dEle e andar na presença dEle em nome de Jesus. Você que entregou a sua vida a Jesus hoje, ou ainda gostaria de fazê-lo, saia do seu lugar, venha aqui à frente, venha para a gente orar por você aqui na frente. Coragem para dizer: sou de Jesus, sou de Jesus. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha... Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, amém. E com meu coração pode ficar de pé, vamos ficar de pé. quero te adorar, Sai do seu lugar se você ainda tem exaltar desejo de entregar sua vida a teu Jesus. santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer, só me resta dizer: Abba, Pai. Oh Jesus amado, aleluia. Abba, Pai. Pai, venho te o motivo da minha canção, e com meu coração, e com meu coração quero exaltar teu santo nome,
exaltar teu santo. Pai, te louvo, eu te louvo. As palavras não podem. O quanto eu te amo. Só me resta dizer, só me resta dizer. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Senhor, nesta noite nós declaramos diante de principados e potestades que cada um destes que se entregou a Jesus como Senhor e Salvador, recebeu o Espírito Santo de Deus, foi batizado no Espírito nesta noite, recebe a adoção incondicional de filhos, de filhas, e nesta noite, Senhor, são recebidos na família de Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. E nós, como igreja, celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inimigo, sobre o mundo, Jesus, porque eles não mais pertencem ao mundo, ao inimigo e ao pecado, pertencem a Jesus, autor e consumador da fé, todo-poderoso, vitorioso sobre a morte, ressurreto, Deus vivo, Jesus, nosso acesso ao Pai. Te adoramos, Senhor, te louvamos, exaltamos o teu nome por esta noite poderosa. Que a tua palavra, Senhor, seja semeada nesta cidade através de nós durante esta semana. Que o teu Espírito vá diante de nós, haja em nós, através de nós. Desperta e levanta o teu povo, Senhor, para a honra e glória do teu Filho Jesus. Em nome de quem oramos e agradecemos. Amém. Amém. Aplaudam o Senhor. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Serás sempre Deus e sempre me amar. Não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre é
foco.